Me conta se você já ficou muito ansioso alguma vez, apreensivo, nervoso, inquieto, e alguém lhe disse: Ah, não se preocupe com isso. Esse é o tipo de resposta que pode parecer, à primeira vista, muito insensível, frustrante, porque afinal você está ali conversando com alguém, expondo a sua situação, o seu problema, aquilo que está lhe causando dor e sofrimento, e vem o abençoado e lhe responde simplesmente: Não se preocupe. Bate uma frustração, não é verdade? Dá vontade até de responder para aquela pessoa: Você está falando sério? Eu estou abrindo meu coração aqui e você está dizendo não se preocupe. E se eu te disser que esse abençoado está na Bíblia? E é desse jeito que as Escrituras Sagradas respondem para quando você estiver ansioso, apreensivo, nervoso e inquieto. Quer saber onde está isso? Quem falou isso? E como superar a ansiedade? Então vem comigo. O abençoado em questão aqui é o apóstolo Paulo, e ele diz isso em Filipenses capítulo 4, versos de 5 a 7. Vamos ler. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A primeira impressão que temos quando Paulo diz não andem ansiosos por coisa alguma, aqui no verso 6, é que essas palavras são como esse conselho que nós não gostamos de ouvir quando abrimos o nosso coração para alguém, esperamos uma resposta melhor e a pessoa diz lá, o famigerado, não se preocupe com isso. Entretanto, o contexto das palavras de Paulo faz toda a diferença em seu significado. Mas antes de entendermos o porquê de Paulo estar falando isso, perceba o seguinte: ansiedade. Ansiedade é a maior doença do século. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, mais de 50% das pessoas que passam pelos hospitais são vítimas da ansiedade. Conta-se certa vez que um médico experiente analisou as preocupações características dos seus pacientes. E olha só, ele verificou que 40% deles estavam ansiosos e preocupados com coisas que nunca iriam acontecer. 30% estavam preocupados com coisas acontecidas no passado. 12% tinham medo de perder a saúde, embora sua única doença estivesse aqui, na imaginação. E os outros 18% tinham outras preocupações, mas aquele médico descobriu que, em geral, essas preocupações não tinham qualquer fundamento. E o resultado é que todos eles viviam em uma grande e sufocante ansiedade. Um autor americano que gosto muito, você já me ouviu citá-lo aqui várias vezes, Warren Wiersbe, ele diz que a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado a respeito das circunstâncias, das pessoas e das coisas. Uma outra profunda definição é que ansiedade, veja bem, é a falta de confiança na proteção e cuidado de Deus. Você sabe por que nós ficamos ansiosos? Então preste atenção. Ficamos ansiosos primeiro, porque nós olhamos para o tamanho dos nossos problemas, ao invés de olharmos para Deus. Quando olhamos as circunstâncias e os perigos à nossa volta, quando damos uma atenção exagerada ao nosso medo,
em vez de olharmos para o Deus que governa as circunstâncias, ficamos ansiosos. Você certamente já ouviu falar do famoso físico Albert Einstein, o pai da teoria lá da relatividade. Ele disse certa vez o seguinte: há duas maneiras de se viver a vida. Uma é como se nada fosse milagre. A outra é como se tudo fosse milagre. Você imagina Albert Einstein, um grande físico, dizendo isso, fazendo-nos entender que a vida, tudo que acontece na vida é um milagre. E se tudo que acontece na sua vida, meu amado, minha amada, é um milagre, então, se você olha os problemas, olha os perigos, olha as circunstâncias, em vez de olhar o Deus que governa as circunstâncias, você vai ficar ansioso. Um segundo modo de ser ansioso é ficar ansioso porque a ansiedade é o resultado de relacionamentos arrebentados. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Nós desapontamos as pessoas e as pessoas nos desapontam. Eu falei isso aqui agora e eu tenho a mais absoluta certeza, convicção, de que você lembrou de alguém que te desapontou. Ou que você lembrou de alguém a qual você desapontou. Sabe, meu amado, as pessoas têm a capacidade muito grande, muito intensa, muito fácil de roubar a nossa alegria. Há pessoas que carregam uma alma ferida, são prisioneiras da amargura, porque os relacionamentos estão abalados. Então, quando você tem um relacionamento, seja com quem for, pode ser íntimo da sua família, pode morar com você na sua casa, pode ser um amigo, pode ser um vizinho, pode ser um colega de trabalho, pode ser um irmão da igreja. Quando você tem um relacionamento arrebentado, isso faz com que você fique ansioso. Em terceiro lugar, nós ficamos ansiosos porque a ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Isso mesmo que você ouviu. A ansiedade é o resultado de uma exagerada preocupação com as coisas materiais. Tem pessoas que só se preocupam com as coisas materiais. E essas pessoas vivem inquietas, desassossegadas, sem paz. Sabe por quê? Porque aqueles que põem a sua confiança no dinheiro, em vez de pôr a sua confiança em Deus, descobrem que a ansiedade não é sua parceira. Se você colocar a sua segurança em Deus, a sua parceira é a segurança. Mas se você colocar a sua segurança no dinheiro, a sua parceira é a ansiedade. Certa vez, olha que interessante isso, foi feita uma pesquisa em um dos locais mais ricos nos Estados Unidos. Foram lá numa cidade onde viviam muitos ricos, num bairro onde viviam os mais ricos ainda, e lá perguntaram para aqueles ricos qual era o maior problema que eles enfrentavam. E a imensa maioria respondeu, sabe o quê? Qual era o maior problema deles, daqueles muito ricos? Dinheiro. Isso mesmo, dinheiro. Quer dizer, quem já tinha muito dinheiro, queria ainda mais dinheiro. O rico morre preocupado com o que tem. O pobre morre preocupado com o que não tem. Meu amado, preocupação é sentimento negativo. Preocupação é um sentimento inútil. Ansiedade, ela é destrutiva. O resultado de vivermos ansiosos é que a palavra ansiedade traz ideia de estrangulamento. Ficar ansioso é como ser sufocado. Ficar ansioso é como
cortar o oxigênio de uma pessoa, o ar de uma pessoa e tirar dela a possibilidade de respirar. A ansiedade produz uma espécie de fragmentação existencial. A pessoa é como se tivesse sido rasgada ao meio. A pessoa ansiosa, a ansiedade na pessoa produz uma esquizofrenia emocional. A pessoa ansiosa perde o equilíbrio. A palavra ansiedade, sabe o que ela significa? Ser puxado em diferentes direções. Então, quando você fica ansioso, você se deixa ser tomado por esse sentimento, pela ansiedade, é como que as suas esperanças puxem você em uma direção e os temores, os medos, puxam uma direção oposta. E é assim que acontece, a esperança puxando do lado, você ansioso, e o medo, o temor puxando do outro, você fica rasgado. A ansiedade também rouba as nossas forças, pois uma pessoa ansiosa normalmente antecipa os problemas, ela sofre antecipadamente. Você não é assim? O problema ainda não aconteceu e nem provavelmente vai acontecer, e a pessoa já está sofrendo. A ansiedade esgota a energia antes do problema chegar. E quando o problema chega, se chegar, a pessoa já está fragilizada, já está vencida, a pessoa já está no chão. Me diga se você já não se sentiu assim algumas vezes, ansioso. Viver ansioso é o mesmo que crer. Olha para mim agora e presta bem atenção nisso que eu vou afirmar, hein? Viver ansioso é o mesmo que crer que Deus não está no controle de tudo. A ansiedade ocupa o nosso coração quando tiramos os olhos da majestade de Deus para fixá-los na grandeza dos nossos problemas. E aí, o que você escolhe? A majestade de Deus ou a grandeza dos problemas? Para superarmos toda essa ansiedade que tão de perto envolve as pessoas, é preciso ficar atento ao simples conselho que Paulo diz no verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Ou, em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Não se preocupe. Não se preocupe. A chave para superarmos a ansiedade está nas 4 palavras que Paulo escreve imediatamente antes de ele dizer para não ficarmos ansiosos. Sabe que palavras são essas? Está no verso 5, olha bem. Perto está o Senhor. Paulo não está diminuindo ou descartando os nossos medos e preocupações. Em vez disso, Paulo está voltando a nossa atenção para a razão pela qual podemos viver sem medo. O Senhor está perto. Nessas 4 palavras há uma promessa e o poder de realmente superar qualquer medo e ansiedade que estivermos enfrentando. A chave para você superar a ansiedade não está em minimizar os nossos medos, mas em ver em quão grande é o Deus que está perto conosco. Não precisamos nos preocupar, não precisamos ficar ansiosos. Você, meu amado, não precisa ficar ansioso, você não precisa viver preocupado, sabe por quê? Porque independentemente do que estivermos enfrentando, você e eu não estamos sozinhos. Deus está próximo e isso muda tudo. A promessa que segue o conselho de Paulo é a seguinte: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É o verso 7. Quando levamos nossas preocupações a Deus em oração, Deus elimina a nossa ansiedade e Deus coloca a paz como um guarda, um sentinela na porta de entrada do nosso coração, da nossa mente. As nossas orações diárias diminuem as nossas preocupações diárias. Anota isso aí. Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. Deus não está apenas dando uma ordem, andem ansiosos. Ele também oferece a solução. Deus não apenas diagnostica a doença, mas oferece o remédio. Se a ansiedade é uma doença,
A oração é o remédio. O melhor remédio para superar a ansiedade é você abrir completa e totalmente o seu coração para Deus em oração e descarregar e lançar em Jesus, como diz 1 de Pedro 5,7, lançar em Jesus tudo aquilo que está lhe deixando com temor, com medo, angustiado, ansioso. Nós superamos a ansiedade não com livros de autoajuda, mas com a ajuda do alto. Supere a ansiedade em sua vida. Não fazendo afirmações arrogantes de que você é isso ou aquilo, que não nasceu para derrota, não batendo no peito em uma altivez orgulhosa, mas supere a ansiedade caindo de joelhos em fervente oração, lançando sobre Jesus toda a sua ansiedade. Terminando, eu quero contar aqui uma história. Durante a Segunda Guerra Mundial, uma viúva italiana ficou sem dinheiro para pagar o aluguel da casa onde ela morava. Ela orou, ela clamou, ela jejuou durante muitos dias, mas nada adiantou. O dinheiro não veio. E, em desespero, ela foi despejada pelo proprietário da sua casa e ela foi obrigada a procurar abrigo em casa de parentes numa cidade vizinha. Mas logo depois que ela saiu, aquela cidade foi totalmente arrasada por um bombardeio nazista. E muitos no seu bairro morreram. Aquela casa que ela morava ficou toda destruída. E aí então ela entendeu, agora ficou tudo claro. A resposta para as suas orações não foi do jeito que ela queria, mas do jeito que Deus determinou. E foi para o seu bem. Onde a oração prevalece, a ansiedade desaparece. William Barclay afirma: não existe nada demasiadamente grande para o poder de Deus, nem demasiadamente pequeno para o seu cuidado paternal. E é isso que eu lhe convido a fazer agora. Orar comigo, para que você possa, em Cristo Jesus, lançar sobre Deus toda a sua ansiedade e poder superá-la. Feche não seus olhos, leve seu pensamento e seu coração agora a Deus, junto comigo, em oração. Querido Deus, eu não estou mais olhando para o tamanho dos meus problemas, mas estou olhando para a sua majestade, sabendo que perto está o Senhor. Por isso estou lançando sobre ti os meus medos, meus temores, meus problemas, minha ansiedade, e sabendo que o Senhor toma conta de mim e que o Senhor vai me ouvir, porque o Senhor é um Deus de amor, porque o Senhor quer o melhor sempre para mim e me ensina a ter uma vida dedicada de oração todos os dias para lidar com as minhas preocupações todos os dias. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meu amado, minha amada, chegamos ao final de mais um vídeo, então agora é a hora do meu apelo para que você, ao contrário, se inscreva aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito, nos ajude a chegar cada vez mais e mais em mais pessoas, em mais lares. Tenho certeza que essa palavra te abençoou e vai abençoar outras pessoas que não são inscritas no canal, mas aí quanto mais pessoas se inscreverem no canal, quanto mais interação você tiver com o canal, não deixe de dar o seu like, aí, o seu gostei, não deixe de escrever os comentários, pelo menos um boa noite, pastor, Deus te abençoe, alguma coisa assim, manda a bênção para mim também, aí o YouTube vai entender a importância da mensagem e vai oferecer para quem não é inscrito no canal, tá certo? Então, conto com a sua ajuda para nós conseguirmos chegar a mais e mais pessoas, tá certo? Fique com Deus, um abençoado semana, um abençoado dia, uma abençoada semana para você e até semana que vem, se Jesus assim permitir. Até lá!